Ao vivo? Como é que escreve? Catrica? Ou como é que eu escrevo Ou aqui? escreve massa de bolo. Tá. Massas de bolo. Não esquece de enviar o convite, né? Uhum. Beleza, o pessoal tá começando a entrar. Oiê, tudo bom? Eu já tava com saudade de vocês. Vocês também já estavam com saudades de mim. Das nossas lives. Nossa última semana de lives, assim, de intensivão, né? Depois as lives continuam, é claro, mas aí não assim nesse esquema intensivão. Né? Essa semana a gente ainda vai falar hoje, né, de massas de bolo, né? Técnicas de preparo, né? Massas ricas, massas magras. Amanhã a gente vai ainda falar sobre, acho que amanhã merengues e sexta-feira cremes. Cremes da confeitaria francesa. Sexta-feira vai ser uma aula longa, hein? Amanhã também tem muito assunto sobre merengue. Mas aula de cremes da confeitaria francesa, olha, a lista é grande. Pessoal, então, né, como eu falei, essa é a última semana do intensivão, né, da nossa imersão na confeitaria francesa, no intensivo de lives. A gente tá tendo também a minissérie de patisserie que tá acontecendo de manhã daí, né, já teve a primeira aula na segunda-feira, caso você seja novo, né, aí na live e tal. Já teve uma aula na segunda-feira, uma aula hoje, uma aula na sexta de manhã e a última na segunda-feira de manhã, 6h30 da manhã, tá? Lá eu ensino mais aprofundado ainda algumas técnicas e receitas e métodos de preparo de doces da confeitaria francesa. Então, se você não viu ainda, dá pra assistir clicando lá no link da minha bio, tá? A minissérie de patisserie que vai acontecer só durante essa semana de manhã. E as lives são hoje, amanhã e sexta-feira, ok? Vamos começar falando então sobre as nossas massas, né, de bolo ou massas de estrutura aerada, né? Massas de método aerado ou método espumoso, método cremoso, aquelas que a gente até já ouviu falar muito sobre isso, né? Mas eu trouxe aqui umas informações um pouco diferentes, né? Daquele meu jeito de explicar, que eu gosto de um pouquinho mais a fundo no assunto. E teve o pessoal que tava se aventurando nas últimas receitas já, né? Babalrum também, da última já live. vi. É verdade, já, né? Essa imersão na confeitaria de lives já tá acontecendo desde há 2 semanas atrás, né? E a gente já fez algumas receitas, eu já recebi várias potinhos, né, de preparações que as pessoas fizeram de babalrum, né, a massa folhada, já saiu até venda de massa folhada, então, ó, eu tento ensinar uma coisa assim que funciona, que dá certo, pra vocês aprenderem mesmo, né, não só copiar a receita, tá bom? Então, ó, das massas de bolo, né, que a gente vai falar hoje. Qual é o nosso objetivo quando a gente faz uma massa de bolo, as massas, né, que a gente faz os nossos bolos, tortas e tudo mais, principalmente os bolos, normalmente são o carro-chefe das confeiteiras, né, dos confeiteiros, né, das padarias eu já não sei, talvez vendem outras coisas, né, mais pães e sonho, alguma coisinha menor, mas os bolos, né, de quem faz, trabalha por encomenda com doces, normalmente o bolo é o carro-chefe, né. Então, qual que é o objetivo com essa massa, né, de bolo? A gente quer ter uma massa sempre com uma textura no final correta, né, uma textura delicada, fofinha e para agradar, né, e para também ter uma montagem correta do nosso bolo depois, né, que é quando a gente for fazer. Então, a gente sempre busca, enquanto a gente está fazendo essa massa, né, uma massa lisa, uniforme, com bolhas de ar, porque as bolhas de ar vão ajudar a dar essa textura mais fofinha pro bolo, né, vão ajudar ele a crescer, né, ficar uma massa mais leve depois de assada. Então,
É isso que a gente busca, né, nas nossas massas de bolo. Então, o que são essas massas? Elas são misturas emulsionadas, né? É uma mistura que também contém uma emulsão. Emulsão é a junção de água com óleo. Vocês sabem que a água com óleo normalmente não, eles não se misturam, né? Mas alguns agentes, como os ovos, por exemplo, e a forma como a gente bate, ajudam a emulsionar, a juntar a água com a gordura da nossa massa, né? Que daí ficaria esse desenho aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó, em volta, quando a gente cria essa emulsão correta, em volta aqui a gente tem as gotículas, né, de óleo e dentro a água. Então o que acontece? Quando a emulsão está correta, quando ocorreu uma emulsão, o óleo incorpora a água, né, na massa e mantém ela ali. Aí se a emulsão por acaso não foi por algum motivo, né, que eu vou falar aqui, não deu certo, né, acabou separando, né, a água do óleo, a gente chama de talhado, né? No caso aqui do bolo, aquela massa que fica meio separada, que vocês sabem o que é talhado, né? Fica com um aspecto meio quebradiço, assim, meio separado. Isso é porque separou o óleo da água, tá? Da nossa emulsão. E os problemas que normalmente acontecem para isso, né? O que a gente acaba fazendo para acontecer isso de separar ou de talhar a nossa massa? Temperaturas, normalmente quando a gente mistura a temperatura de um ingrediente de uma forma que está em uma temperatura X e a outra temperatura de outro ingrediente está em uma temperatura Y, por exemplo, temperaturas mais baixas, né? Manteiga gelada, ovo gelado ou leite gelado com os ingredientes, os outros ingredientes que não estão gelados, então tudo tem que estar na mesma temperatura para essa emulsão acontecer corretamente, né? E a temperatura correta é em média de 21 graus, então não é nem gelado e nem muito quente, né? 21 graus é frio. Ou a velocidade que a gente bate, muitas vezes, né, na batedeira já sai batendo muito rápido, aí também acontece, né, a velocidade muito alta, né, batendo muito rápido, também acontece de separar a nossa emulsão. Adicionar o líquido muito rápido de uma vez, por exemplo, quando vai adicionar os ovos também tem água, né, também pode ser considerado um líquido. Em vez de adicionar um por um, né, aos poucos, a gente adiciona tudo de uma vez, também pode acontecer de separar. Ou às vezes, se a receita está muito desequilibrada, aí tem muito líquido, né, a gente coloca muito líquido também, acontece de separar, tá? Numa das misturas que a gente faz, não sei se você já viu esse tipo de receita que pede pra gente intercalar os secos com os líquidos, né? Normalmente a gente mistura primeiro os ovos e o açúcar, ou a manteiga e o açúcar, e depois pede para intercalar os secos e os líquidos, né? O trigo e o fermento e o leite ou a água, né? Ou até o óleo, né? Por que as receitas pedem isso, tá? Porque o trigo ajuda a absorver essa água, tem que ter trigo suficiente ali na receita para absorver essa água que a gente está adicionando, para não ter água demais, que volta para cá, muito líquido, e separar também, tá? Então por isso hoje vocês já sabem, ó, já entendem por que a gente precisa intercalar. Muitas vezes eu fazia essa mistura sem saber. A receita falava e eu, ok, mas por que tem que botar intercalado? E a gente faz e nem sabe. É porque o trigo ajuda a absorver esse líquido e aí, absorvendo esse líquido, ele não separa tão fácil, a emulsão não talha a nossa massa. Tá bom? Alguma pergunta até agora? Não. É isso aí? Tranquilo, né? Qualquer coisa pode me perguntar, a gente vai falando aqui. Tá? Então, a gente tem dois tipos de massa, de massas na confeitaria, tá? As massas ricas e as massas magras ou aeradas. As massas ricas são aquelas massas que têm mais gordura e são mais densas, né? Mais gordura pode ser mais manteiga ou até óleo, né? Às vezes tem algumas receitas que pedem muito mais óleo ou pedem mais manteiga do que outras.
Então elas têm mais gordura e são mais densas. E normalmente, não quer dizer que sempre, mas normalmente elas são feitas ou pelo método cremoso ou pelo método direto. Método cremoso é qual? Misturar normalmente o método cremoso entra aqui para quando a gente tem manteiga, né? Manteiga na nossa massa. A gente mistura a nossa gordura amolecida, no caso a manteiga amolecida, não pode ter nem gelada demais, senão não vai conseguir bater, e nem derretida, porque senão ela não vai criar esse volume que a gente está buscando no início, né, da mistura. Ela precisa ser batida em velocidade média, porque daí a gente consegue bolhas menores e uma massa com uma textura mais fina, mais delicada no final e mais regular do que bolhas grandes. E normalmente a gente mistura com açúcar refinado ou açúcar cristal, né? Põe na batedeira a manteiga amolecida com o açúcar, bate até formar um creme, vai adicionando os outros ingredientes, normalmente ovos primeiro e depois os secos e os líquidos. Fechou, pergunta lá então. Por que algumas receitas pedem para bater manual e outras na batedeira? A manual normalmente é essa daqui, ó, do método direto, porque é mais um método que a gente vai aplicar nessa receita. É que assim, ó, vocês têm que entender, como eu gosto sempre de explicar, que são processos. Cada processo vai resultar numa preparação, né? Vai dar um resultado final diferente. Você entendendo todos os processos, você vai associar. Ah, não, ele pede para bater manual porque tem fermento químico, né, que vai ajudar a crescer a massa, porque não é só o batimento que faz a massa crescer, o fermento é um ingrediente muito importante para isso acontecer também, né? Né, não precisa essa massa aqui, a pão de ló, por exemplo, não vai fermento, mas a gente faz uma espuma, né, primeiro com os ovos, tal. Então essa espuma que vai pelo método aerado, que eu vou falar depois, né, essa espuma que vai dar ali vai deixar a massa fofinha, vai fazer ela crescer. Então assim, são métodos, né, mas não quer dizer que um tá certo e um tá errado, é só eu vou explicar cada um aqui, aí vocês vão começar a perceber que com métodos diferentes a gente consegue também resultados diferentes, e os métodos dependem muito dos ingredientes, né? Que nem eu falei, se é um método às vezes espumoso, né, aerado, não vai precisar muitas vezes fermento. Agora, se é um método cremoso, normalmente vai precisar fermento, porque aqui são massas mais densas, não são massas que crescem muito, tá? Então, é por causa dessa questão. Não sei se ficou claro, deu pra entender? Sempre vai influenciar os ingredientes que eu tenho com o resultado que eu vou conseguir. Eu fiz uma vez uma massa que não levava fermento. A gente mexia pelo método direto, então não incorporava praticamente ar nenhum. A massa do Gato Fingers, eu não sei se vocês estavam nessa live, que eu fiz um bolinho de pistache, e ele não ia fermento, e a gente também não incorporava ar na massa através de espumar, né, os ovos. E a massa cresceu, ficou fofinha, só que era um bolinho pequeno, né? A clara, mesmo que ela não batida, ela tem em contato, né, em reação com os outros ingredientes, ela tem esse poder de expandir no forno, mesmo que ela não foi batida, tá? Então... E esse Gato Fingers acho que deve estar no IGTV e tá no YouTube, né? Salvou, tem que dar uma olhada no YouTube. Dá uma olhadinha lá no meu feed ou no YouTube, ver se tu acha a receita do Gato Fingers e dá uma analisada nessa massa. Pergunta lá, você prefere usar o óleo ou manteiga? Então, como eu falei, isso daí depende do resultado que eu quero e do método que eu tô fazendo pra minha massa. Só não gosta da margarina, né? Margarina eu não gosto muito. Eu gosto, ou eu uso manteiga ou eu uso óleo, é um dos dois. Pra mim vai dar dois resultados diferentes, depende do que eu quero buscar com isso. Se eu gosto de um ou de outro, talvez é independente. O que importa é o resultado que eu quero usando a massa com manteiga ou usando a massa com óleo. O pessoal perguntou se a live vai ficar gravada. Até 11 horas de hoje. Nem Isso. toda noite. E lembrando, né, que acessem lá no link na bio, também tem a semana da... Eu vou falar minissérie. depois eu vou falar da minissérie quando a gente estiver assando o bolinho, Perfeito. tá? Pessoal, então, ó, vamos esperar aqui o resto da explicação. Talvez já dê pra abrir mais a mente. Eu tava onde? Eu tava aqui, ó, no método cremoso, tá? A gente vai conseguir com esse método, tanto cremoso quanto direto,
massas mais densas, tá? Vão ser fofinhas, né? Mas elas não vão ser aeradas, né? Super macias, né? Que nem uma massa de pão de ló, por exemplo, tá? É indiferente usar óleo de soja ou girassol ou qualquer outro óleo? Sim, o óleo, qualquer óleo iria funcionar numa receita. A diferença é que óleo de soja sempre tem um pouquinho de... ele deixa um retrogosto, que falam, né? Mas eu não me importo. Eu uso, quando é a massa à base de óleo, eu normalmente uso óleo de soja. Mas pode usar de girassol, de canola, ele vai ter a função igual no seu bolo, tá? Criar umidade, isso tudo. Mas aí sobre os ingredientes e o que os ingredientes fazem na massa, daí é uma outra aula, tá? Hoje eu tô falando só sobre os métodos aqui de preparo, né? E as características. Então, o método cremoso, normalmente se usa esse método para quando a gente tem a manteiga na massa, né? Alguma massa amanteigada. Aí a gente mistura ela com o açúcar refinado e o cristal, que vão ajudar a incorporar ar quando batidos com a manteiga, tá? Se a gente adicionar, pra gente, né? Como eu falo que é importante conhecer os ingredientes, saber o que eles fazem para ver o resultado. Se a gente adicionar, em vez do açúcar cristal ou refinado, um açúcar de confeiteiro, ele já derrete na hora, porque ele é muito fino, e ele não vai incorporar ar. São os grãozinhos que, com o movimento ali do globo, né, da batedeira, do batedor, com a manteiga amolecida, não derretida e nem muito dura, vão criar esse ar na massa, tá? Então, por isso que a gente usa o refinado ou o cristal, por exemplo. Eu acho que quis perguntar aqui se massa pão de ló pode ir óleo. Então, tem algumas receitas, normalmente a pão de ló não vai óleo, mas existe tanta receita, tanta variação, que se quiser pode ir, ela vai trazer um pouquinho mais de umidade, mas originalmente a massa pão de ló é só ovos, açúcar e trigo, tá? Aí, o outro método, tá? Que que a gente tem das massas ricas, que é um método direto, né? Que deixa essa massa mais densa também, ou o método de poço, que já falam também, né? A gente mistura todos os ingredientes líquidos juntos, ovos, óleo ou manteiga derretida, no caso, né? Nesse caso teria que ser derretida. E leite, ou água, ou suco. E os secos, né? O trigo, o fermento, tudo mais. E aí mistura os dois juntos. Aqui a gente não tem tanta incorporação de ar, porque a gente não tá batendo, a gente tá misturando. E aí, normalmente leva algum fermento ou bicarbonato, né? Dependendo da massa. Porque precisa desse agente químico para ajudar a massa a crescer, tá? Agora as massas magras, tá? Ou aeradas, são as massas que têm menos gordura, são mais leves, né? Mais fofinhas, mais altas normalmente. Que é o que a gente conhece, massa pão de ló, genoise. Essas aqui são as principais usadas para montagem de bolos da confeitaria francesa, biscuit d'Aquoise, Joconde, biscuit Cuillère, que são todos com poucos ingredientes e normalmente ou eles levam gordura ou não levam, né? Eles, claro, né? Não tem qualquer massa, ou leva ou não leva gordura, isso é óbvio. Mas eu digo que muitos levam gordura e muitos não levam. A gordura dá diferença, né, no resultado final, né, da nossa massa, mas aí, como eu digo, depende do que tu vai usar aquilo, né. Aí, nos métodos espumosos é o que? A gente mistura os ovos com o açúcar, cria uma espuma e aí depois adiciona os outros ingredientes, né, normalmente trigo e a manteiga derretida, normalmente eles usam, dificilmente eles usam óleo né, de soja ou qualquer outro óleo nas massas de método espumoso deles, tá? Quando eles usam na genoise, a genoise também, tem receitas que pedem manteiga derretida, tem receitas que não pedem. A minha pede manteiga derretida na genoise, mas normalmente quando eles pedem é manteiga, tá? E aí, as variações de como a gente pode fazer essa mistura de ovos, aí existem inúmeras, tá? Essa mistura de ovos com açúcar. Na pão de ló, normalmente é ovos inteiros e açúcar.
né? Cria, dobra, triplica de volume, aí depois, né, na batedeira, depois a gente adiciona os outros ingredientes. Nas merengadas, normalmente é a clara, a gente faz o merengue, né? Clara com o açúcar e depois os outros ingredientes. Dificilmente eles vão pedir fermento, às vezes pedem. Tem algumas receitas, tipo a Angel Food Cake, aquele bem alto, bem branquinho e tal, esse ainda pede fermento, que fica, né, uma massa ainda mais crescida, mais fofinha e tal. E a gente tem também pela técnica do Patria Bomb. Patria Bomb é quando a gente esquenta os ovos inteiros ou as gemas com o açúcar em banho-maria em mais ou menos uns 45 graus. O que acontece aqui? Quando a gente esquenta antes de bater, a gente cria mais volume, porque a temperatura vai ajudar a criar mais volume ainda nessa mistura, né? E também a gente meio que coagula os ovos. O calor, né? Esquentar, cozinhar um ovo, coagula o ovo e faz ele cozinhar, firmar, a proteína firma. E aqui a gente está esquentando, a gente está ajudando nessa coagulação, mesmo que seja uma temperatura mais baixa, porque ele chega a coagular em temperatura mais alta, né, em média de 60, 70 graus os ovos. Mas aí, dessa forma, a gente está pré-coagulando e aí a gente ajuda a ter uma mistura mais estável. Uma mistura mais estável é uma mistura que não separa fácil, não murcha fácil. Ela fica ali firme no lugar, né? O açúcar ajuda muito na criação de uma mistura estável também e o calor, tá? Essa é a Patria Bomb. Então, assim, são diversos métodos de preparo, por isso a gente fica assim, já tá respondendo a pergunta, né? Qual é o critério para escolher qual método usar? Então, assim, não tem critério, como eu falei. Vai ter que ver qual é o resultado que você vai querer depois disso tudo que eu expliquei, qual é o resultado que você vai querer com aquela sua mistura, né? Que tipo de massa você vai querer. Se eu vou fazer às vezes um bolo que, sei lá, de casamento, de andar, né? Eu vou fazer pelo método cremoso com manteiga. Eu sei que vai me dar uma massa mais firme, né? Vai me dar uma massa mais densa, porém fofinha também. Né? Se eu vou fazer um bolo no estilo francês, por exemplo, né? Que eles fazem bolos baixinhos, com bastante fruta, com cremes que são... Normalmente tem uma base de gelatina, mas são mais cremes delicados, são mousses, né? Então é uma massa bem fininha. Aí eu vou usar a mais macia, né? Que é a Genoise, a Dacquoise, a Joconde. Então tudo depende do resultado que a gente vai querer, né? Com essa receita, entendeu? Eu quero que vocês entendam todo o processo e os resultados que a gente consegue com cada um, para ver, parar, analisar e pensar, não, eu quero isso, eu quero esse resultado, né? Ou quando, esse é um exercício que eu faço muito, que me ajuda bastante, quando eu leio uma receita e eu vejo os ingredientes, eu analisei lá, né? Tem trigo, açúcar, ovos, manteiga e fermento. Aí ele pede o método de preparo. Bata a manteiga com açúcar, tem que ter um creme fofo. Aí eu já analiso e já percebo esse método cremoso e o resultado que eu vou ter com ele. Porque eu percebo, eu tenho fermento, né? O método cremoso, ele não... ele cria ar, né? Mas não é tanto quanto o método espumoso. Mas eu vou ter o fermento para me ajudar, né? Então, aí eu analiso a receitas, claro, não qualquer receita por aí, tem que ser receitas confiáveis, né? De ingredientes e método de preparo, e na minha cabeça eu faço essa ligação, entendeu? Isso me ajuda muito a fixar as técnicas e os métodos para, no futuro que eu quiser usar algum, eu vou saber, né, qual que eu vou precisar usar. Pergunta então, tá? Meu bolo pro método cremoso fica manchado, gordurento e às vezes quebradiço. Onde estou errando? Meu chapéu. É muito difícil. Tem que pegar mais detalhes, manda inbox, depois você dá uma olhada. Porque assim, como eu falei, são tantos métodos que a gente consegue fazer, né? E tantos receitas que tem por aí, com tantos ingredientes, um pede isso, um pede aquilo, que é muito difícil te dizer assim,
né, na cara o que tá Manda mais acontecendo. detalhes Mas depois, então. Não, o que aconteceu ali? Ele fica Isso. quebradiço? Meu bolo pro método cremoso fica manchado. Manchado? Isso, gordurento e às vezes quebradiço. Olha, a questão de ele estar muito gorduroso pode ser algum desbalanço na receita. Às vezes pode ter gordura demais, né? Muita manteiga que está acontecendo isso. Será que não é também essa questão de quebradiço é uma característica um pouco da massa amanteigada, tá? Ela é mais quebradiça do que a massa de método espumoso, né? Essa daqui que é do método espumoso, o resultado disso daqui é uma massa mais elástica, tá? É mais maleável pelo método espumoso. Agora, pelo método cremoso, né? Que a gente faz com a manteiga, ela já dá um pouquinho mais quebradiça, ela fica, isso é normal. Mas ali da manchada, aí eu não sei. Tinha que dar mais detalhes, talvez, né? Depois da timana, tá? Pode ser temperatura de forno, alguma coisa desse tipo, assim, mas... Tá. E dá uma olhadinha nessa receita, se ela tá bem balanceada, testa uma nova. Quando uma receita minha não tá me agradando, quando tá ficando assim, eu pego uma outra receita e eu faço, né, essa receita e eu analiso. Ah, ficou igual, então é alguma coisa errada que eu tô fazendo. Ficou diferente, ficou melhor. Ah, não, então às vezes é a receita que tá desbalanceada. Qual é a massa para bolo comum? Eu não sei o que tu quer dizer com bolo comum. Talvez mais... Um bolo simples, essa que eu vou te mostrar hoje aqui. A massa... Comum é um pouco genérico. Porque depende do que tu quer fazer com o bolo comum. Se é só pra comer assim, tu pode fazer qualquer um, né? Mas depende do resultado que você quer. Só comentando aqui que no caso dela ali a receita tá desbalanceada mesmo, sempre talhava, né? Mas agora ela acertou. Contribuindo aqui. Então, ó, tudo isso é pra gente parar e analisar, né, o que a gente pode fazer, como funcionam, né, esses métodos e como é que é. Então, é isso que eu procurei trazer hoje pra vocês. Preparar o café de amanhã já. Agora nós vamos preparar o café da manhã. Pessoal, a gente vai fazer o bolo 4 quarts, tá? Que em francês é 4 quartos. É a mesma quantidade, é o bolo mais fácil desse mundo. É a mesma quantidade de ovos, manteiga, açúcar e trigo. Só vão esses. Na dúvida, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, esse é um bolo comum. Ó, mesma quantidade de ovos, manteiga, açúcar e trigo. 4 quarts. Quando a gente tem uma mistura que tem a mesma quantidade de ingredientes, na França a gente chama tant pour tant, que é tanto por tanto. Tant pour tant, eles falam. Esse é um tipo de ingrediente, de receita tant pour tant, que é a mesma quantidade de ingredientes para a mesma quantidade, né, para a receita toda, tá? O pessoal já vai na expectativa, ó, aniversário da mãe domingo, vai fazer já. O pessoal quer fazer bolo para vender. É o bolo mais fácil desse mundo. Ó, a gente vai fazer ele, vocês viram que esse bolo não tem fermento, observa aqui porque vamos analisar. Ele não tem fermento e ele tem manteiga. A manteiga aqui, ela já firmou porque aqui tá muito frio, mas eu vou derreter ela de novo, tá? Ela precisa estar derretida nesse caso. Eu não vou fazer ela pelo método cremoso. Por quê? Me explica. Eu vou fazer pelo método... Analisa os ingredientes que eu dei. Manteiga, ovos, açúcar e trigo, tá? Por que eu vou fazer ela pelo método espumoso e não pelo método cremoso, tá? Enquanto isso eu vou lá derreter minha manteiga. Analisando tudo que eu falei agora aqui, tá? O pessoal perguntando, dá uma dica com 4 ovos. Não sei se é uma dica de receita, eu acho, não entendi muito bem. Só um pouquinho. Como que é? Dá uma dica com 4 ovos. Não sei se é uma dica de receita, talvez. Então, se você vai, eu vou passar a receita depois, eu vou fazer uma receita pequena, mas pra essa receita aqui, você vai pesar os ovos. Aqui meus ovos, por exemplo, 2 ovos em média dá 100 gramas, então eu vou pesar. Deu 100 gramas, deu 105, deu 95. E aí eu vou pegar a mesma quantidade de manteiga, açúcar e trigo, tá? Eu peso os ovos, vejo quanto deu de ovos e aí eu pego os outros ingredientes.
Ninguém chuta? Por que que eu... Qual que é? Por que que eu tô fazendo pelo método espumoso esse daqui? Esse é o pound cake? É o conhecido pound cake, esse aí. Espumoso por conta dos ovos e manteiga. Por conta dos ovos e manteiga? Tá. Mas precisava formular melhor. Sabe por quê? Eu falei pra vocês aqui, né? Que o método espumoso, ele cria mais ar. Os ovos, eles conseguem incorporar mais ar do que a manteiga no método cremoso, certo? E essa receita não vai fermento. Se eu for fazer pelo método cremoso, vai dar certo? Vai. Mas corre o risco da massa ficar muito pesada e embatumada, porque eu incorporo pouco ar. Pelo método espumoso, eu incorporo mais ar. Então, por isso mesmo que a massa tem manteiga, que é uma massa amanteigada, eu tô fazendo ela pelo método espumoso. Os outros não tem comentaram, fermento. porque não Fermento leva fermento. Importante. Isso Aí. também. Vocês estão de parabéns. Tá? Então, ó, vou bater com esse meu mixer de mão, já que eu tenho pouco ingrediente, tá? Senão pode ser na batedeira também, tá? Até dobrar mais ou menos de volume. Se você quiser fazer pelo método cremoso, essa receita também pode. Mas aí adiciona fermento. Para não correr o risco de ficar muito embatumado. Pode acrescentar cacau em pó? Pode, aí você tira um pouquinho do trigo e põe a mesma quantidade em cacau. E esse bolo eu vou fazer bem simples, né? Sem nenhum saborizante. Mas dá pra usar baunilha. Aí você coloca raspa, né? De cítrico e tal. Pode botar de chocolate, né? Pode ser. A receita e o modo de preparo vai pro Telegram? Vai tudo no Telegram. Quem não tá no Telegram, no meu canal, entra lá. Porque eu sempre coloco a receita completa, dou dicas. Coloco as aulas da minha série, falo quando tem live, então é bem legal, tá? Lá no link da minha bio, tá legal. Se for chocolate em pó e não cacau, é a mesma regra? Aí vai ter mais açúcar, tá? Chocolate em pó sempre tem açúcar, cacau em pó é 100% cacau. Se for pouquinho, não faz mal, aí você coloca... Normalmente a gente coloca, não vai tanto cacau em pó, assim, pode deixar da mesma forma, mas é melhor sempre usar cacau 100%, tá? Porque já tem açúcar que chega nessa receita. O pessoal perguntando qual que é o valor do curso, quer muito fazer. O curso, pessoal, vai sair... a gente vai abrir as vagas na segunda-feira de manhã. Tá no forno? Tá no forno, já tá lá. Já tá aí, né? 6h30 da manhã. Aí o valor vai estar tudo lá, explicado, bem certinho, tá? Vai estar tudo lá. E no primeiro dia vai ter desconto. Depois o desconto sai fora. Isso é bem sério, tá? Então se quiser comprar, compra na segunda-feira já. Ó, dobrou de volume, tá vendo quanto de bolha que tem? De ar incorporado. Esse é o poder dos ovos. Estão vendo, né? Agora eu vou adicionar. Vou usar até esse batedor aqui para ajudar a mexer. Vou adicionar o meu trigo. É importante que a manteiga não esteja quente, tá? A minha aqui, ó, tá meio morninha. Ela precisa estar derretida, porém mais fria. A gordura quente, ela tira a aeração da massa, tá? Ela estoura as bolhas de ar. O trigo, eu vou colocar em duas. Hoje eu tô com as palavras boas. Duas partes, tá? Ó, mexer delicadamente.
forno já tá pré-aquecido, forno médio. Eu baixei hoje a grade ali. Vamos ver se ele vai. Nas últimas vezes tava ficando tudo muito... Meus bolos estavam dourando em cima e não estavam assando embaixo nesse meu forno. O pessoal perguntando aqui se podia falar um pouquinho mais do curso. Estão interessados. Acho Eu que o vou pessoal falar então. Ó, pessoal, tá eu vou vindo botar agora no para as forno. lives, né? Eu vou colocar no forno, tá? E já vou falar pra vocês da minissérie e do curso, tá? Ó, e agora por último eu vou adicionar a manteiga. Ele é conhecido também como pound cake, porque pound em inglês é peso, tá? Por isso que é, por causa dos pesos, né, que são todos iguais e tal. Por causa disso, ó. Muita delicadeza nessa hora, né? Agora a gente não quer desenvolvimento de glúten, né? Vocês, quem ouviu as minhas, quem participou das minhas últimas lives sabe por quê, né? Aonde que a gente quer desenvolvimento de glúten e não é no bolo. Ó. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, pra ser mais rapidinho de assar, eu tenho duas forminhas assim pequenininhas. Eu gosto desse tipo aqui, ó. Só perguntando rapidinho se o açúcar já entrou na mistura. O açúcar foi no Junto, início com os ovos. Tudo misturado. Tava ali no início ovos, açúcar, depois o trigo e por último a manteiga, tá? Eu fiz com os ovos, eles incorporam mais ar e tem umas bolhas mais estáveis quando são misturados sempre com açúcar. Por isso que a gente faz merengue, né, com açúcar e tudo mais pra ter uma mistura mais estável, né, mais firme. Ó, esse tipo de forminha eu gosto, tá? Esse aqui é tipo daquela bailarine, né, que chama. Aí se quiser dá pra botar um recheio, uma cobertura, alguma coisa assim. Mas eu vou assar em duas pequenininhas, tá? Que eu gosto, acho mais bonitinho. Eu vou untar com esse desmoldante aqui. Eu gosto que ele desgruda bastante. Bem fácil. E originalmente o pound cake ou Quatre Quarts é assado nesse tipo de forminha aqui. Então se unta o fundo e as paredes da forma. Untei tudo. Completinho. Não tem que untar, porque senão ele... Esse não é o tipo... Esse tipo de massa aqui que eu fiz, ela não cresce torta, assim. Ela desgruda das laterais, mas ela não forma um conezinho e tal. E daí, senão é muito difícil de desenformar, já que esse tipo de forma aqui não tem fundo removível, né? Então, por isso que eu untei tudo. Agora eu vou assar em forno médio, em média de 15 a 20 minutos, tá? Esse aqui eu acho que vai ficar 15. Esse aqui eu acho que vai ficar um pouquinho mais, porque esse aqui tem a forma aqui no meio é elevada, tá? Então ele assa mais rápido. Deixa eu botar meu timer. Primeiro eu vou botar 15. Vamos falar então um pouquinho sobre a Ministério de Patisserie. Sobre o curso. Se quiser mostrar só talvez isso aqui de novo. Ah, esse aqui, ó. Essa marca aqui eu gosto de O usar. desmoldante, né? Desmoldante, mas pode untar com manteiga, óleo, né? Isso. Deu Qual pra ver? que é a temperatura do forno? Tá, ali tá 180, tá? Pessoal, vocês estão participando da Ministério de Patisserie, estão gostando, fizeram... Eu quero saber o que vocês acharam das receitas, né? A gente já fez duas. Um mini entremê de limão com framboesa
E também a Charlotte hoje, a finalização da Charlotte é amanhã. O que vocês acharam? Acharam difícil? É simples? É fácil de fazer? Tem alguma dificuldade no que vocês viram, assim, né, da receita? Porque eu demonstrei nesses 2 dias já algumas técnicas, né, muito utilizadas na confeitaria francesa. Uma que é do mini entremets, onde a gente monta ele, né, normalmente em alguma forminha de silicone, congela, a gente precisa desse tempo, tudo. São técnicas bem específicas, né? Só uma perguntinha então, rapidinho. As balanças de ponteiro são confiáveis ou é melhor as digitais, né? Porque você tem alguma que você indica? Eu gosto da digital, a minha é essa daqui, ó. Bem baratinha, não paguei nem 30 reais, ó. Vou mostrar. O pessoal comentando aqui que tá adorando. O pessoal de Portugal também estão adorando aí, quem tá fazendo. Gosto muito da forma como você ensina. Estão participando, estão amando. Ah, que bom então. Mas a receita, vocês acharam difícil? Desafiadora? É fácil, desafiadora, é simples? Aprenderam muita técnica em 1 hora. Técnica, bastante técnica, eu mostrei lá mesmo, é verdade. Essa aqui é a minha balança, ó. Aqui liga, daí aqui tara o peso, né? E é digital, eu gosto bastante dela. As de ponteiro eu acho que não é assim... às vezes vai dar ali uma diferença que, né, de umas 2 gramas e tal, que também não é nenhum problema, mas depende da quantidade de ingredientes que né? Que vai ser na receita, vai dar resultados diferentes, então é bom assim uma digital. Estão comentando aqui, não sei se é do entremets ou se é dos dois também, mas execução de média dificuldade, desafiadora, o pessoal tá... Provavelmente as duas, né? É porque eu ensinei o entremets e a Charlotte hoje, né? A Charlotte, não sei se vocês sabem, é aquele doce que aqui no Brasil normalmente a gente faz com bolacha champanhe, né? Põe as bolachas champanhe em volta e põe o recheio no meio. E eu ensinei a fazer o biscuit Cuillère, que é um biscuit feito pelo método espumoso, se você viu, você Isso, a marca viu. A marca da... A marca? Não sei se Eu não sei se tem marca. Tem Ela caixinha, veio, é fabricada na China, sabe como é que é, né? Aquela... Tem loja assim, Daquele 99, jeito, né? De loja de... É que tem, desse tipo tem várias marcas. Ó, eu acho que ela nem tem marca, ó. É tipo Electronic Kitchen Scale, nem é marca. Mas desse modelo tem diversas... se isso aqui for marca, né? Ó, origem na China. É assim. Mas ela funciona muito bem e tem várias... Como eu falei, tem muitos tipos, né? Então, a Charlotte... eu ensinei a fazer essas bolachinhas, né? Que é o biscuit Cuillère, que se chama na confeitaria francesa. Ele fica mais maciozinho, ele não é tão... Não é uma bolacha, né? Ele é uma massinha de bolo. E aí ensinei a fazer a ganache montée, né? Uma mistura de morango com... A ganache montée, que é uma de morango também. É uma ganache que a gente bate na batedeira para ela ficar mais volumosa. Ou ali no meu caso eu não bati porque eu usei o creme de leite 45%, né? De gordura, que ele já é mais denso, daí não tem necessidade de bater essa ganache montada. Mas ela tem a característica de ser batida na batedeira, depois de pronta, para criar um volume. E aí a gente usa para recheio, bolo, macarrão. Fica maravilhoso usar para macarrão, hein? Quem faz? Acharam que a Charlotte é um pouco mais complicada aí. Acharam a Charlotte mais complicada? É só mais complicada porque a gente tem que fazer as bolachinhas, né? E montar ela, né? Talvez ela é um pouquinho mais demorada, mas ela não é mais complicada não, porque é só fazer a massa, né? Botar pra assar e fazer são 2 cremes e é isso aí. Praticar então. Tem que praticar. Essa que eu quero mostrar pra vocês, que é uma das características da confeitaria francesa. Dificilmente eles vão lá no mercado, pegam um pacotinho de uma coisa aberta, ou uma caixinha, abrem e montam. Não, eles fazem do zero. E por isso que a confeitaria deles tem tanto destaque e tem um sabor assim que eu até hoje não experimentei os doces deles, alguém para bater é difícil, tá? Por isso que essa é o diferencial da confeitaria francesa. Tem um pessoal que achou o entremets mais difícil um pouco. Achou o entremets por causa do, talvez, ali da montagem, tem que ter o tempo. A glaçagem. A glaçagem é simples, na verdade, né? Aquela ali é só derreter e jogar por cima.
Mas é que depois que você entende o processo e as técnicas, aí fica mais fácil de analisar, né, tudo e conseguir fazer da maneira correta. E isso é importante comentar que tem a apostila embaixo, né? É só baixar também, que é a receita. Tem sempre a apostila embaixo, modo de na preparo. minissérie, né? Isso. Tem um modo de preparo, baixa, que fica pra vocês. Mas a minissérie essa semana vai ficar só até segunda no ar, depois sai, tá? Isso, e tem a parte dos comentários, a gente pode perguntar lá, né? Compartilhar. Se tiverem Tu alguma está dúvida, respondendo. tem gente lá me perguntando embaixo do vídeo mesmo, tem gente me mandando no Instagram, eu respondo, tá? Então pode perguntar. E aí assim, ó, pessoal, terminou a minissérie de patisserie. Segunda-feira de manhã, às 6h30 da manhã, a gente abre os cursos a gente abre as vagas pro curso Dominando a Confeitaria Francesa. Aí, esse curso, olha, é o meu orgulho. Meu e do Renan, porque nós dois trabalhamos muito nele. Mas aí eu digo pra vocês assim, é um curso só pra quem quer aprender confeitaria francesa? Não, porque nele eu explico tudo sobre caldas, sobre massas, sobre merengues, que mais? Sobre cremes, onde você pode usar. E também vou dar, claro, as receitas, né? Algumas receitas da confeitaria francesa e vou ensinar a fazer essas receitas. Macarrons, fraisier, eclair, né? A patachoux. Opéra. O opéra, o ópera, aquela de café, né? Aquele bolo quadrado que tem camadas, que também é chamado de entremets por ter camadas e texturas de café e chocolate. Torta de tarte aux fraises, né? Que é uma torta de morangos. Ensino massas de torta, né? Massas secas. Então, as técnicas corretas de fazer. Então, assim, mesmo que o seu objetivo não seja trabalhar com confeitaria francesa, a partir da confeitaria francesa, né, das técnicas de confeitaria francesa, que acabaram vindo as outras confeitarias, como pode se dizer. Porque as técnicas a gente usa as mesmas deles, né, para fazer os bolos, para fazer a torta certinho, montar, para ela assar, não encolher, tudo isso eu explico lá, né, e vem também da confeitaria francesa. Então, é muito amplo, assim. Então, vale muito, muito, muito a pena. Qual sobremesa francesa você mais gosta? Eu gosto de todas. Deixa eu ver, sabe o que eu mais gosto? Deixa eu pensar. Eu não parei pra pensar nisso ainda. Babarum. Não, Babarum não. Gostava gostoso, hein? Semana passada. Eu gosto de todas, não tem assim uma que é minha preferida. Não vou te dizer não. Mas eu acho que o que eu mais gosto citron, isso é boa. eu acho que o que eu mais gosto é a torta de maracujá com framboesa. Eu gosto do eclair com ganache e chocolate. Não, eu gosto da eclair, a massa da patachoux. Mas assim, se tu vai e analisa todos, tanto tipo Madeleines. de doce, tanta mistura que eles têm, porque daí eles já pegam usam a técnica para fazer o creme de um, mistura com a massa de outro e cria um doce totalmente do zero. E isso eu ensino também, como você entender os processos para ser mais criativo, fazer o seu próprio doce, não ficar dependendo de receita. Não, para fazer aquele doce eu preciso seguir aquela receita. Não, você pega o creme de um, você sabe como aquele creme vai se comportar na massa de outro, entendeu? Então, tudo isso eu ensino e explico nesse curso que eu ensino a dominar a confeitaria francesa em 2 meses. Essa é a minha promessa. E pro pessoal, qual que é o predileto de ensinar? Contem aí pra mim então, já que vocês Não vale macarrons. Macarrons não vale, sim, por que não? Tá certo. Vale, tá tudo valendo. Tá quase a nossa massa. Contem pra mim qual que é o gosto de vocês. Vou pegar mais água então. Ai. Quanto tempo teremos acesso ao curso? O acesso ao curso é vitalício, então você vai comprar e é seu para sempre. Inclusive as atualizações. Todas as atualizações desse mesmo curso que eu fizer daqui pra frente, você vai ganhar de graça. Perguntando, vai ter pavlova? Não vai ter pavlova. Eu primeiro tinha colocado a pavlova, mas daí eu tirei a pavlova desse curso, porque a pavlova é uma receita
muito utilizada na França, mas a origem dela é australiana, Nova Zelândia, por ali essas, não é francesa. Dá pra fazer uma live, quem sabe, esse pessoal? Talvez eu ensino a pavlova na live, ou eu desafio. tenho ela gravada também, talvez eu ponha no IGTV. O pessoal quer a pavlova, talvez uma Amanhã live? eu vou ensinar o suspiro, que dá pra usar os mesmos princípios, né, pra fazer a pavlova, por exemplo. Comentar também, tem um plano de estudos, acho bem bacana, né? Então, como eu falei pra vocês que esse curso eu faço vocês aprenderem, né, vocês dominarem a confeitaria francesa em 2 meses, eu criei um plano de estudos de semana por semana. O que você tem que fazer ali, né, dentro do curso? Ler o texto tal, ver o vídeo da receita tal, reproduzir aquela receita. Segunda semana, ver o vídeo da receita tal, reproduzir aquela receita. Tem exercícios, repetição. Para você dominar algo, você precisa repetir muitas vezes, né? Eu só domino a confeitaria, eu domino a confeitaria francesa, mas existe muito mais coisas que eu ainda não domino. Então eu tô sempre repetindo, sempre fazendo, sempre aprendendo, sempre lendo, né? E ao final do curso vai ter uns moldes bem legais, né? Os complementos. Os bônus? E ainda tem bônus no final do curso, ainda bem que o Renato aqui me lembrar das coisas. Mas vai ter depois certinho, o pessoal participando da minissérie. Na segunda-feira, na sexta-feira eu já falo sobre o informação. curso, né, na minissérie. E na segunda também eu falo tudo que vai ter, né, e os bônus também, que inclusive são aula com 2 profissionais da fotografia, né, 2 fotógrafos, ensinando o que você precisa fazer e prestar atenção para tirar fotos profissionais do seu celular, mesmo que você não tenha uma câmera, né? Que é com o seu celular mesmo. O que você precisa analisar para tirar fotos com uma boa qualidade. E vai ter uma publicitária também ensinando dicas, né? Dando dicas, ensinando sobre redes sociais, principalmente o Instagram, né? Dicas de post, o que você pode fazer para criar posts atrativos, né? Stories e tudo mais. Envolvendo as redes sociais. Então ela é publicitária e ela vai te dar uma aula sobre isso no bônus. E também a gente vai dar as planilhas de precificação, né, custos de doces e tudo mais para você aplicar também no seu negócio. E muito mais, né? E muito mais. Eu quero falar uma coisa muito interessante, né? A confeitaria francesa, ela não trabalha muito com bolos desses que a gente está acostumado muito a fazer e ver. Bolos, por exemplo, temáticos, né? Bolos de altura dupla, bolos altos. Normalmente os bolos deles são mais baixos, né? Eles têm mais esse estilo de confeitaria. E para aniversário, as pessoas não compram esses tipos de bolo, eles compram esses bolinhos que é tradicional deles, mais baixo, Fraisier ou croquembouche, que é aquela torre de eclair, eles são acostumados a comprar isso. E eles têm uma variedade muito grande de tortas, né? E esses tempos eu tava analisando, porque eu faço bolos também de aniversário, bolos mais altos, temáticos, né? Como a gente é acostumado aqui no Brasil. Só que eu tava analisando a quantidade de tempo que eu demoro pra fazer um bolo temático, né? De aniversário. E o tempo que eu levo pra fazer uma torta francesa, por exemplo. O tempo de fazer uma torta francesa, uma tarte, né? Que não é torta, é tarte, porque é aberta. Em uma manhã eu fiz ela e finalizei. Um bolo, às vezes eu levo 3 dias para finalizar. O preço que eu cobro por uma tarte francesa, muitas vezes se aproxima, é um pouco menor, mas se aproxima do preço de um bolo, sabe? Então eu fiquei analisando, eu levo muito menos tempo para fazer uma tarte, consigo consequentemente fazer mais, né? E o lucro que eu tenho com ela acaba sendo maior porque eu levo menos tempo do que fazendo um bolo, né? Então é muito, muito interessante essa questão das tartes e dos bolos franceses, a gente parar pra ver. Claro, tem uns que são mais demorados. A Charlotte é um que precisa de um pouco mais de tempo, mas mesmo assim a gente consegue finalizar ela em um dia. Mas, e um bolo, normalmente, como eu falei, leva 3. E a gente consegue cobrar até o mesmo valor ou
pouca coisa a menos do que um bolo e acaba com isso tendo, como ele é um produto com valor agregado, tendo mais lucro. A Sara do Docinhos, Toque de Doce, falou que tá aqui vendo você também. A Sara tá na minha live de novo, você também. é aplicada, Sara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um deles eu acho que já tá assado, como eu falei pra vocês, né? Na forma quadradinha. O outro ainda vai precisar. Eu gosto de fazer o teste do palitinho. Eu sei já, pela experiência, em média, quanto tempo fica uma massa, dependendo do tamanho do bolo e se a massa é amanteigada ou não. Normalmente a massa amanteigada, mais densa, fica mais tempo. Tá? Então, normalmente eu faço isso. Eu sei mais ou menos o tempo, então eu jogo o tempo e depois eu uso o palitinho pra analisar, ver se tá realmente assado. O outro vai ficar mais tempo, tá? Vamos ter que desenformar esse daqui. Senão a live vai acabar, hein? Falei muito hoje, meu Deus. O pessoal tá perguntando bastante. Deixa eu pegar os dois. O certo é desenformar morninho e não quente. Mas, né? Sabe como é que... Na live é tudo desse sabe jeito. como é que pode quebrar, então vocês estão sabendo, né? Eu vou fazer o contrário. Cheirinho tá bom. Tá bom? Deixa eu segurar assim. Ó, desenformou os coleguinhas. Ó, a fumacinha. Olha aqui, ó. Olha que macio. Ele é mais denso, tá vendo? Ele tem uma resistência, mas é fofinho. Tudo mais, ó. E aí eu vou deixar ele esfriar fora de uma grade. Quando ele esfriou totalmente, aí eu embalo ele em plástico ou ponho numa embalagem pra ele não secar. Tá? Pergunta se vai ensinar as mini tartes. Mini tart? Quando? No curso, acho, né? Eu ensino a mini, não. Eu ensino a tarte grande, mas o princípio é o mesmo. Você fazendo uma Usa forma menor e tal. A mesma Com coisa. certeza vai fazer, né? Em vez de fazer na forma grande, você vai fazer na forma pequena. Mas eu ensino tarte sim. Fonsage, que é o método correto de... Não tem aquelas tortas bem retinhas, né? Bem certinha, bem douradinha, assada, correta, sem deformidades. Isso é fonsage, é o método correto de você fazer a montagem, né? Dentro do aro, dentro da forma da torta. Isso tudo eu ensino. E isso aplica pra qualquer... Querem que corte um pedacinho pra vocês verem? Vai dar tempo, hein? 2 minutos. Meu Deus. Tempo. Faça a pergunta agora. Faça agora, porque... Aproveitem. Porque não tem mais tempo. Jogar um chocolate por cima e ficar... Ó, essa aqui é uma forma que pede aqui um recheio, né? Mas outra não, ó. Tá vendo que maciozinho? E eu não usei fermento, né? Só pelo método ali da aeração dos ovos. E os ovos expandem mais ainda, além do... Por isso que a gente não pode bater demais os ovos, porque senão ele tem um poder de elasticidade. Quanto mais vai passando, mais elástico ele, né, tem esse poder e vai esticando. Uma hora ele rompe. E aí ele não tem mais como crescer no forno. E aí a massa não tem uma estrutura legal, tá? Vai cortar? 1 minuto ainda. Então, por isso que a gente tem que bater, por exemplo, o merengue, né? A gente bate sem dar aquele aspecto quebrado nele, né? Bate até um certo ponto firme, mas sem dar aquele aspecto quebrado, porque daí já perdeu toda a estrutura ali que as proteínas da clara tinham, tá? Vou experimentar um pedaço. Pra mim, não? Quer um pedaço? Nós estamos com fome agora, né? Nossa massa amanteigada. E aqui, ó, põe daí o sabor que você quer. Tá? Pessoal, é isso então. Mais nenhuma perguntinha, né? Vejam lá então a minissérie, hein? Vejam, Dúvidas, a pode minissérie comentar lá, vai sair pergunta. agora, hoje já saiu uma, vai sair sexta-feira próxima, tá? E amanhã tem live de novo, tá? Amanhã vai ser sobre merengue.